Então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Larissa Teixeira, sou atual presidente da RAIS, o capítulo de Robótica e Automação da UFCG. E sejam bem-vindos a mais uma atividade da RAIS, que é o nosso famoso Café com Robótica, onde a gente traz convidados, traz palestrantes incríveis, como é o caso do Dr. Vitor Pereira, para estar falando um pouquinho aqui sobre a robótica, sobre o mercado profissional na área de robótica e automação, e sempre acompanhados de um café. Espero que todos aí estejam com suas xícaras. Quando a gente realiza essa atividade presencial, a gente sempre oferece um cafezinho, um coffee break, mas nesse contexto, cada um aí com seu cafezinho em casa. Ao final do Café com Robótica, nós iremos tirar uma foto, então vocês preparem aí a xícara para a gente tirar uma foto legal. E queria pedir a vocês que mantivessem os microfones desligados, para que apenas o nosso palestrante possa falar sem nenhuma interrupção. Se vocês tiverem algumas dúvidas, podem falar pelo chat, eu vou estar acompanhando. E aí, ao final, o palestrante irá responder as nossas dúvidas, as curiosidades. E sejam bem-vindos a mais um Café com Robótica. E se vocês tirarem fotos durante a palestra, marquem a gente no Instagram, @sbc.raisufcg. Vou colocar aqui no chat também. Espero que vocês gostem e seja bem-vindo, Dr. Vitor Pereira. É um prazer tê-los aqui conosco e pode ficar à vontade. Ok, muito obrigado pelo convite. É interessante estar conectado com uma universidade e um curso de engenharia. A gente está começando os nossos projetos aqui agora com a universidade, mas a gente sempre tem trabalhado com as companhias. Eu não tomo café à noite, mas aqui eu trouxe um vinho aqui para brindar com vocês com o café para poder dormir, senão amanhã a gente tem que acordar cedo. Então, vocês já sabem o que é robô. Num capítulo de robótica não tem como chegar com uma introdução do que é robô, do que é robótica. E o cinema tem tratado disso e tem mostrado vários robôs. A gente tem os robôs famosos que já tem mostrado no cinema. E uma das cenas que mostra uma cirurgia robótica completamente automatizada sendo performada, a gente vê no filme do Star Wars. Esse é o Darth Vader, que na realidade tinha sido queimado e ele na realidade foi tratado. Bom, tá faltando um anestesista aí com certeza, porque ele está acordado, mas essa é a cena que a gente vê no cinema de cirurgia robótica. Existe muitas áreas em que, na medicina, a robótica já está muito presente. A gente vai concentrar o tópico na cirurgia robótica, precisamente da cirurgia robótica endovascular, mas, atualmente, em vários hospitais, aqui no Canadá, você está andando no hospital, você encontra um robô. Esse aqui é um sistema robótico, esse aqui é um hospital que a gente foi visitar em Montreal, e já tem um sistema de robótica completamente para transportar medicamentos dentro do hospital, para transportar material de laboratório, ou para transportar material que é perigoso, já para diminuir o risco das pessoas. Existe também os sistemas de exoesqueleto, automatizado ou não, controlado ou não pelo paciente. Já tem companhias desenvolvendo receptores para controlar os sinais neurológicos e transmitir para os sistemas robóticos. Então, essa é uma área de desenvolvimento enorme. A Suíça, a França tem companhias e universidades dedicadas à interação homem-máquina e a como fazer os pacientes controlarem esses exoesqueletos para eles poderem voltar a andar, ou mexer um braço, ou mesmo ter um braço mecânico e controlá-lo completamente. E existe também um sistema que tem ganhado muita atenção, que é o sistema de telepresença. Aí no Brasil, a gente tem sempre um pouco mais cuidado com os idosos, tem a família grande, então
geralmente os idosos vão para cá, mora com alguém. Aqui no Canadá e na Europa, os idosos moram sozinhos. E existe muito problema de falta de... não toma um medicamento, ou esquece, ou não tem cuidado de higiene, ou precisa de alguém supervisionando. E já existem várias companhias, os hospitais aqui, até para facilitar a integração do paciente em casa de volta, põe um robô para ficar vigiando o paciente. A enfermeira, na realidade, ela está no hospital, mas ela controla 10 casas em que você tem um sistema robótico. Se não vê o paciente, o robô vai atrás. O paciente tem um braço que o robô consegue localizar, então, com um bracelete, e o robô fica dentro de casa andando. Esses sistemas têm desenvolvido e realmente tem sido uma grande evolução na medicina. No tocante à cirurgia robótica, que é o que a gente vai se concentrar mais hoje, talvez do campo da robótica seja talvez a área em que a robótica talvez demorou mais para chegar. A indústria automobilística, talvez, pelo que eu lembre como exemplo, é a indústria que mudou completamente, que começou a utilizar a robótica de forma bem atual, bem avançada. E a cirurgia robótica, na realidade, talvez foi uma das últimas áreas em que a robótica começou a se implantar. A primeira cirurgia robótica que existe, na realidade, foi feita em 1983, e foi, na realidade, uma cirurgia ortopédica. A cirurgia ortopédica, você tem que ficar mexendo a perna durante o procedimento, e você tem que mudar a posição. Isso aí era uma cirurgia de joelho, e esse foi o primeiro sistema robótico que se tem, que foi utilizado em cirurgia no mundo. Foi em 1983, chama ArtRobot, e foi feito aqui em Vancouver, no Canadá. Depois desse sistema, vários outros sistemas passaram a ser desenvolvidos, muito para cirurgia de coluna e para cirurgia espinhal. E o sistema mais conhecido de cirurgia robótica atualmente é um robô que se chama Da Vinci, que é um robô para fazer cirurgia abdominal. Quando a gente fala de cirurgia robótica, todo mundo tem ideia de que você vai ser operado por um robô sem nenhum controle. Na realidade, até agora, os robôs na medicina são master slave, ou seja, são robôs para aumentar a precisão do cirurgião, para aumentar a segurança da cirurgia, mas ele não tem função automática alguma. E talvez isso vá ter no futuro, vai ser uma combinação, mas tendo em vista a complexidade que às vezes esses procedimentos têm, a robótica tem que chegar num nível muito grande de precisão para você poder deixar um robô automaticamente executar a maioria das funções de uma cirurgia. Então, a gente está falando de um sistema que é completamente escravo, a gente vai e controla completamente esse sistema. Mas não deixa de ser uma vantagem, porque não necessariamente todo mundo vai ter a mesma habilidade cirúrgica, vai fazer cirurgia do mesmo jeito, e essa é a ideia do robô, é fazer com que você aumente a segurança e que todo mundo possa fazer uma cirurgia de A a Z de forma precisa e com uma boa técnica. Esse aqui é um vídeo mostrando hoje os 5 principais sistemas robóticos no mundo. A cirurgia ortopédica é uma cirurgia que, como eu mostrei para vocês, foi o primeiro robô a ser desenhado, porque é uma cirurgia que exige uma força, você tem que levantar a perna se você está fazendo uma cirurgia de quadril, você tem que abrir para você tirar a cabeça do fêmur, num caso de uma fratura. E o robô pode ajudar muito o cirurgião, e algumas dessas etapas, por exemplo, aqui você está vendo, essa é a cabeça do fêmur, e ela está sendo preparada, e você vai colocar uma prótese, que na realidade vai substituir o colo. Esse é um sistema que é muito usado hoje em dia, e é um sistema que, na realidade, facilita muito. E ao invés de ter 2, 3 cirurgiões, mais um auxiliar, você, em 2 cirurgiões, você consegue fazer. E esse processo de drilagem, de preparação da cabeça do fêmur, às vezes, exige muita técnica, e a robótica está aí para isso. O sistema Da Vinci
É um sistema que tem 4 braços, os braços armados são conectados no robô, e o cirurgião ele fica olhando por essa realidade virtual. Na realidade, ele está olhando as câmeras e através das câmeras ele está vendo os braços robóticos e ele está executando a cirurgia. Esse aí é um experimento feito na Universidade de Berkeley usando o Da Vinci para fazer automaticamente uma cirurgia. Na realidade, aí o braço ele está sentindo, fazendo a palpação. Aí ele localizou onde tinha o que eles estão simulando um tumor e o robô sozinho está retirando a cirurgia, e aí vai fazer a sutura da pele. Um experimento interessante. O começo talvez da automação, mas se você for ver, é uma cirurgia feita de forma grosseira. Você nunca vai deixar um robô nesse nível de técnica fazer uma cirurgia sozinho. Mas é um bom avanço, pelo menos se, como eu comentei, se o robô pode fazer grandes partes do procedimento, principalmente os procedimentos mais delicados, ou os procedimentos que na realidade exigem muita força, que às vezes você, durante o procedimento, você vai mexer com o microscópio, mas você vai mexer com o drill e a sua mão vai ficar tremendo um pouco. Se o robô puder dividir essas funções com você, já com certeza é uma ajuda grande. Opa, passei. Esse aqui é um robô flexível. É um robô feito para fazer cirurgia na garganta, na laringe. Como a gente sabe, para você fazer esse tipo de cirurgia, hoje você tem que mudar ou estender a cabeça do paciente. E esse sistema, na realidade, ele é feito para navegar e você controla de longe um robô que tem um braço que é totalmente flexível. É um sistema que tem sido muito usado em cirurgia otorrinolaringológica. Esse aí é um robô usado para captar as raízes do cabelo para fazer transplante. Então, ele identifica as raízes ideais e ele vai e coleta sozinho. Essa aqui é uma máquina de radiação inteligente em que o braço robótico vai usar as informações que você dá para ele de onde está o tumor e ele vai fazendo a radiação concentrada naquela região, evitando órgãos importantes como o coração, o cérebro, áreas que não devem ter radiação. E uma área de muita expansão na cirurgia robótica é a cirurgia espinhal, fratura de coluna, tumores na coluna, ou pacientes que têm hérnia de disco ou doenças degenerativas da coluna. Você precisa passar um parafuso num pedículo e às vezes você causa fratura, você pode comprimir o nervo. E hoje os robôs, como você vai ver aqui, esse é um robô Mazor, você faz o cálculo na neuronavegação e depois o robô, como você está vendo aqui, ele fica dentro de uma estrutura, ele vai e posiciona a agulha e você só vai colocar a agulha na posição que você selecionou antes, como você está vendo aqui. Então, facilita muito, aumenta muito a precisão cirúrgica. Esse aqui é um vídeo famoso do Da Vinci, mostrando como que é a cirurgia e como que, na realidade, ele está tirando a casca de uma uva. Para você chegar nesse nível de precisão, você precisa treinar bastante também. Como eu falei, o robô ele é um slave, é um escravo. Ele vai lá, ele não sabe a cirurgia, ele não sabe a anatomia. Você vai ter que executar o procedimento, então você vai ter que controlar. E essa é uma das técnicas que a gente usa para treinar no robô Da Vinci e exige várias horas de treinamento para você adaptar. Você vai ter que mudar completamente os movimentos que você faz com a mão. A gente controla as tesouras e os bisturis, e com a cirurgia robótica você vai mudar completamente a forma de controle. Então, é excelente, é um grande avanço. Hoje em dia, mais de 50 mil médicos são treinados para fazer cirurgia robótica no mundo.
E, com certeza, esse é só o começo e ainda vai continuar avançando muito mais. Trazendo a cirurgia robótica para o contexto da nossa aula, hoje a gente vai falar de cirurgia endovascular, mas dentro do contexto da neurocirurgia. A neurocirurgia é a técnica cirúrgica que a gente faz cirurgia na cabeça e na coluna. Geralmente você retira o osso e faz uma cirurgia usando um microscópio, que é esse aparelho que a gente está vendo, que na realidade a gente senta e faz cirurgia microscópica usando aparelhos muito pequenos. A cirurgia endovascular, na realidade, esse aqui é uma aplicação da cirurgia robótica para neurocirurgia. Não é fácil, isso aqui é um trabalho que foi feito experimental, tentando usar o Da Vinci para fazer cirurgia convencional intracraniana. É muito difícil, não se consegue fazer, porque o braço robótico não tem espaço ainda para poder executar as funções que o neurocirurgião consegue. Então, a cirurgia convencional, aberta, você fazer uma craniotomia, a abertura do crânio, e trabalhar afastando as estruturas cerebrais, a gente ainda não consegue fazer com o Da Vinci, por exemplo. Mas a cirurgia endovascular é uma cirurgia que a gente chama minimamente invasiva. Você, na realidade, faz a cirurgia numa sala de radiação, você tem um aparelho de raio-x, que é o que você está vendo aqui, 2 arcos, para você ver em 2 posições, e, na realidade, você faz a cirurgia entrando dentro das artérias. Por exemplo, aqui é uma sala de angiografia, aqui é uma foto minha, paramentado, e na realidade a gente entra por uma artéria periférica. A artéria mais comum que a gente usa é a artéria femoral, aqui na virilha, e a gente põe um catéter e navega esse catéter até as artérias do pescoço, e depois vai navegar um microcatéter para tratar as estruturas cerebrais. A gente trata doenças vasculares com essa técnica. Existem dois grupos de doenças vasculares, ou AVC, stroke, AVC como chama em português. Existe o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, na realidade, é quando você tem um trombo que vai ocluir a artéria, ou seja, ele vai bloquear o fluxo de sangue. A artéria é um vaso que leva sangue para os tecidos, e se você tem um trombo, um coágulo que bloqueou essa artéria, isso se chama AVC, que é o derrame, também como o leigo chama também. E você vai causar uma isquemia, o cérebro que era irrigado por aquela artéria vai ficar morrendo aos poucos. E o AVC ele é causado por doenças no coração ou no pescoço, e existem várias formas de tratar. Esse aqui é um caso típico de um paciente que tem um AVC, ele fica com a face paralisada, o braço ou a perna, os dois, e não consegue falar. Esse é uma foto de um slide promocional que a gente tem aqui numa campanha para os pacientes, mostrando que quando eles tiverem esses sintomas, eles têm que correr para o hospital para a gente poder retirar o trombo. E o procedimento para retirar esse trombo, a gente vai pela virilha, como eu mostrei para vocês, e a gente usa devices para retirar esse coágulo da circulação cerebral. Esse é um procedimento que chama trombectomia mecânica, e aqui está um exemplo. Isso aqui é o que a gente vê naquele aparelho de raio-x, aqui em preto são as artérias, e aqui essa artéria está bloqueada. A gente retirou esse coágulo, aqui é um dos dispositivos que a gente usa para retirar o coágulo, e aqui essa artéria, está vendo aqui, ela não continua, e aqui ela está recanalizada. Esse é um procedimento que revolucionou o tratamento desses doentes, que é uma doença que mata muita gente, deixa muito paciente com sequelas sem poder mexer, e é um tratamento que hoje em dia é o tratamento óptimo para você tratar esses pacientes. Existem outras doenças hemorrágicas, aqui é essa bolinha na artéria, chama aneurisma, que ele pode romper. Esse conjunto de vasos chama malformação arteriovenosa, isso aqui é uma fístula dural. São malformações diferentes que podem fazer sangramento dentro da cabeça. E o tratamento para isso, endovascular, consiste de navegar um catéter e na entrada do aneurisma você preenche ele com estruturas metálicas, excluindo essa estrutura da circulação. E a mesma coisa com as malformações, você vai
com o catéter e preenche esses vasos que são frágeis e que podem romper com um líquido que você chama de polímero. Então, no campo endovascular, a robótica ela começou a ser desenvolvida com sistemas de navegação. O que são esses sistemas de navegação? Como eu mostrei para vocês, a gente sai da virilha e vai navegar os catéteres até o pescoço. Esse aqui é um sistema de navegação robótico. Existe desde 2012. Você, na realidade, tem aqui um braço robótico que é controlado e você põe um catéter, que na realidade é um tubo, que a gente utiliza para acessar as artérias mais próximas da cabeça. Então, esse aqui, o robô consegue girar o guia, girar o catéter e consegue avançar para que você chegue na circulação intracraniana. Isso aqui é uma foto mostrando a navegação do catéter. Aqui tem um catéter que está movimentando e você pode controlar esse catéter em qualquer direção. Os sistemas robóticos de intervenção, existem 3 grandes marcas, um sistema que chama Hansei, o sistema que chama Corindus, que a gente vai falar mais em detalhe. Existe uma companhia francesa que chama RoboCath, que também está lançando um sistema robótico para intervenção. Uma coisa é navegação, ou seja, você vai colocar o catéter aqui no pescoço e só, depois você tem que continuar manualmente. A intervenção robótica, na realidade, você vai colocar os coils, ou você vai tratar aquelas bolinhas, ou você vai retirar o coágulo usando o braço robótico. Daí a gente tem essa diferença do que os sistemas de navegação e o sistema de intervenção. Aqui na América do Norte, esses sistemas são mais recentes. Ele foi aprovado para fazer intervenção no coração em 2012, para fazer intervenção periférica nas pernas e no abdômen em 2018, e só no final do ano passado recebeu aprovação na Europa e aqui no Canadá para fazer cirurgia intracraniana. Atualmente, nós somos o único centro que tem esse sistema, mas nos próximos meses a Austrália e alguns centros da Europa também vão começar a fazer parte do estudo que a gente começou. E essa é uma visão do sistema que a gente tem usado agora. Esse aqui é uma companhia que na realidade, é uma companhia israelense, que foi comprada pela Siemens por $1 bilhão e 200 milhões de dólares no final do ano passado. Ou seja, para a especialidade é um grande avanço, porque você tem uma companhia gigante por trás agora do desenvolvimento da cirurgia robótica endovascular. E isso, com certeza, vai trazer mais companhias para o meio, vai trazer os concorrentes da Siemens, que é a Philips, a Toshiba, a General Electric, para o meio. E quanto tem mais gente trabalhando no meio, claro, mais trabalho para as universidades, mais trabalho para as companhias de startup, mais novos sistemas para testar. Então, a gente recebeu essa notícia da aquisição dessa startup pela Siemens de forma bem positiva. E aqui a gente tem uma visão da sala de angiografia. Aqui está o aparelho de raio-x, aqui está a paciente deitada, aqui está o braço robótico, isso aqui é uma visão ampliada do braço robótico, e aqui é o cockpit, que é como se fosse a estação onde o cirurgião fica. A gente geralmente faz essa cirurgia em pé, com um avental de chumbo, que pesa uns 5 a 8 quilos, e tem que ficar tomando radiação junto com o paciente. Ou seja, a gente usa o aparelho de raio-x para visualizar os catéteres e os vasos, e a gente se expõe à radiação fazendo esse procedimento. Com a cirurgia robótica, você está sentado, você não usa o avental de chumbo, e você, na realidade, está super confortável, você está sentado numa posição que é ergonômica, e também você vai ter mais conforto fazendo o procedimento. E esse braço robótico, a gente tem aqui uma visão ampliada, ele fica do lado do paciente. Existe um técnico que vai controlar esse braço,
e o cirurgião, no caso, fica controlando só a console, que é esses controles que a gente vai falar um pouco mais na frente. Isso aqui é uma visão do braço robótico, ele tem vários locais para você adaptar. Aqui é um conector que você adapta ao microcatéter, que você, na realidade, vai fazer a intervenção. Aqui você usa um guia e aqui você tem um sistema para rotacionar, para empurrar e puxar. E você tem aqui uma linha para usar, para colocar os devices que a gente vai usar. Essa aqui é a posição, mais ou menos na sala. Aqui é uma foto da nossa sala. Esse aqui, a cirurgia está sendo feita aqui na frente, no fundo. E aqui é uma visão de trás da console em que eu estou operando o braço robótico e tenho essa tela de alta definição que eu consigo ver exatamente aquilo que está sendo transferido nessa tela que fica aqui do lado do paciente. E essa aqui é a console, a gente pode controlar os catéteres, os guias e os devices. E tem várias funções que ajudam a cirurgia. Por exemplo, vou mostrar aqui isso aqui é uma imagem de uma cirurgia. A gente aqui tem um catéter. A gente consegue ver os marcadores. E como eles são metálicos, a gente consegue ver os guias. Aqui tem um microcatéter. Aqui tinha um aneurisma, que a gente já colocou coils. E, na realidade, eu vou colocar um stent, que é um cilindro metálico na frente do aneurisma para proteger a artéria. E eu tenho que navegar o meu catéter daqui para cá. E eu estou usando uma função que, na realidade, o robô vai girar automaticamente o guia, que às vezes a gente tem que fazer manualmente. E você está vendo que existe essa função e eu estou usando essa função para controlar o guia. Você viu que o guia ele estava curvado inferiormente, a gente virou e com o braço robótico agora eu tenho que virar do outro lado. Então eu estou apertando um botão e o braço robótico faz essa função automática. Aqui uma outra função, que essa função na realidade às vezes exige duas pessoas. Você ter o controle de dois devices ao mesmo tempo, o guia e o microcatéter. Aqui o robô faz sozinho, é uma função super importante para a gente que faz intervenção. Esse aqui são imagens de um procedimento. Aqui eu tenho um aneurisma numa artéria que se chama basilar, essa bola aqui. E aqui, na realidade, eu estou navegando o meu guia. Vocês vão já ver na tela. Só avançar aqui para... Aqui. Você está vendo aqui o guia sendo avançado. Eu estou, na realidade, controlando o guia. E aqui é o controle do microcatéter. Essa cirurgia a gente começou colocando um stent. Eu vou avançar um pouco para a gente não... A gente só consegue ver os marcadores aqui, a parte distal, aqui a parte proximal. Eu estou usando o que a gente chama controle milimétrico. Então, estou liberando o stent de forma milimétrica. Então, aqui o stent está liberado. Aqui é a parte distal, aqui a parte proximal. Depois eu estou usando aquela função para entrar no catéter. Depois eu tenho que ir até o aneurisma com o meu catéter para preencher o aneurisma com coils. Aqui é essa parte em que a gente está, na realidade, colocando o primeiro coil, que é geralmente um momento de tensão, porque esse aneurisma pode romper. E a gente está usando aqui o controle. Esse aqui eu estou controlando o braço robótico a empurrar o coil. Existe um controle de tensão, de pressão. Se tem muita pressão na ponta do catéter, o sistema me dá um alarme. Então, existem vários controles para aumentar a segurança do procedimento. Durante o procedimento, a gente tem que colocar vários coils. Então, esse procedimento a gente colocou 14. Essa é a colocação só do primeiro. Como esse
eu estava no começo da minha experiência, então eu prefiro fazer essas intervenções de forma bem lenta, entendendo e tendo mais feeling do robô. Atualmente, eu já faço esses procedimentos bem mais rápidos, eu vou avançar, então você está vendo progressivamente a gente está colocando mais e mais coils, e esse aqui é o resultado final. Você vê aqui que o aneurisma está completamente preenchido e, ao final, a gente retira o catéter e está feita a intervenção. Sem abertura do crânio, feita totalmente pela artéria. E, nesse caso, toda essa parte intracraniana de tratamento feita com auxílio do braço robótico. Então, existem, como eu mostrei para vocês, várias funções. Isso aqui é uma figura de um artigo que a gente está publicando daqui a algumas semanas, mostrando como você pode usar essas funções e em que situação você pode usar durante a cirurgia. Para chegar nessa fase, a gente já trabalha há mais de 2 anos com a Corindus, que é agora Siemens, no desenvolvimento desse sistema. E a gente trabalhou muito com experimento, ou seja, aqui a gente tem uma biblioteca muito grande de modelos de silicone com doenças cerebrais em que simulam essas doenças. Na realidade, a gente consegue simular um paciente e é aí que a gente acaba treinando, e é aí que eu desenvolvi com a empresa essas técnicas, escolhendo os melhores materiais. Esse aqui é uma foto do nosso laboratório. Essa aqui é a máquina de raio-x do nosso laboratório. Isso aqui é um modelo. Esse aqui é um modelo de aorta com uma doença. Esse aqui são várias fotos dos momentos de experimentação. Para essa fase agora, de agosto até outubro, nós fizemos mais de 230 experimentos. Está reportado também no nosso artigo na Nature Communications aí esses dias. E nós testamos várias combinações de devices, de catéteres, para você ter certeza de que durante o procedimento você não vai ter nenhuma intercorrência. Esse aqui é um exemplo. Esse aqui foi o primeiro caso que eu fiz em novembro do ano passado. E, na realidade, a gente mandou fazer um modelo igual à anatomia da paciente. Então, isso aqui, na realidade, eu estou tratando um modelo em silicone com a exata anatomia da paciente. Então, os primeiros casos que a gente fez, a gente usou esse sistema de simulação e a gente testou e avaliou se seria possível. E isso é muito importante até para dar confiança para a equipe, porque para a gente também foi uma mudança na nossa rotina. Eu geralmente faço essa cirurgia todo do lado do paciente e agora eu estou longe. Até essa série, eu estava dentro da mesma sala. Eu, pelo menos, via o que estava acontecendo. A partir de agora, a gente começou a fazer a nossa fase remota. Eu estou numa outra sala. Então, até para a nossa confiança, mesmo tendo 4 câmeras e você tendo confiança na sua equipe, é uma etapa para a gente, como cirurgião, que você precisa se adaptar. Esse aqui foi o modelo que a gente fez, esse aqui foi a paciente, ou seja, vê que é bem similar e a gente conseguiu um resultado excelente com a paciente. O procedimento foi bem sucedido, mas com certeza, até chegar lá, a gente teve que testar os catéteres, qual o melhor guia, a extensão, como conectar com o robô. Nós fizemos vários exercícios de preparação, qual a terminologia que a gente usa para essa manobra, como é que a gente se comunica durante o procedimento, e se tem um problema, como é que a gente desconecta tudo do robô e passa o procedimento para manual. Atualmente, nós já fizemos 7, esse aqui é o resultado da nossa apresentação, do nosso trabalho, que a gente fez os 6 primeiros casos, 2 casos de stents full diverters, 2 casos de stent coils. Esse aqui é a foto da nossa equipe, meus colegas e os colegas da Siemens que estavam trabalhando. E aqui a foto desse dia do primeiro procedimento, a gente estava no canto da sala. Aqui é a foto da nossa sala, a gente posicionando. E aqui a foto do braço robótico. E aqui a nossa técnica que controla o braço robótico que fica do lado do paciente.
Então, essa cirurgia, só para mostrar aqui para vocês, a gente usou, na realidade, um stent, que é uma prótese, como vocês estão vendo aqui, metálica. Desse lado, a gente vê o aneurisma tratado sem stent, mas nesse caso, como a abertura do stent é muito grande, você precisava ter uma estrutura metálica para guardar os coils dentro do aneurisma. Isso aqui, não quero entrar nesses detalhes técnicos dessa tabela do artigo, mas é só para mostrar aqui para vocês que a gente avaliou. Não precisamos mudar, desconectar o robô em nenhum dos procedimentos. E também o sistema robótico não teve nenhuma falha. Então, nós fizemos todas essas 6 cirurgias completamente robótico. Na neurocirurgia, nem a cirurgia, nem uma série dessa foi realizada. Então, a gente ficou muito feliz por estar envolvido nessa pesquisa nos últimos 2 anos, e principalmente stents que exigem um grau de treinamento muito grande. A gente conseguiu liberar. Esse aqui é um stent, esse se chama Silk Vista Baby, é um sistema bem fino, bem delicado, e o sistema robótico consegue fazer com uma precisão de alguém que tem muita experiência, e com certeza quem não tem experiência com o sistema robótico consegue fazer bem melhor. Então, isso aqui são imagens do procedimento. Se a gente for comparar a cirurgia manual e a cirurgia robótica oferece várias vantagens. Se a gente comparar aqui a posição que a gente fica fazendo a intervenção do lado do paciente, aqui a posição que você fica fazendo a cirurgia robótica. Aqui na cirurgia manual você faz tudo, você controla os guias e todos os catéteres manualmente. Se você tem experiência, você consegue fazer cirurgia rápida. Se você não tem, você não vai conseguir fazer devagar. E o sistema robótico já tem várias funções automáticas que você pode usar ao seu benefício, além da precisão e além da capacidade de manusear todos os devices de forma bem precisa. Existem várias... o que precisa melhorar? Assim, como eu mostrei nos DaVinci, a gente precisa treinar, você precisa se adaptar a essa nova modalidade. Eu passei 2 anos trabalhando com isso, então agora, quando eu comecei a fazer os experimentos, eu já conhecia bem o sistema, mas você precisa de uma fase de adaptação. E uma coisa que é importante é o controle, porque a gente faz cirurgia tendo o feeling, você sente os catéteres, você sente os guias, você sente os devices, você tem o tato. E na cirurgia robótica, esse sistema não tem. Então, eu vou estar tendo um controle primariamente visual. Então, eu dou aula, eu ensino cirurgiões a fazerem essa cirurgia. Então, eu já tenho o meu controle visual desenvolvido. Então, hoje em dia, os meus estudantes aqui, eles estão fazendo a cirurgia e eu estou vendo e orientando. Faz isso, empurra, puxa. Na realidade, eu já faço a cirurgia com controle visual porque eu ensino muito. Mas quem não tem esse hábito de ensinar e que precisa sentir o cateter, vai ter que passar por uma fase de adaptação. E também você tem que adaptar os devices ao robô, ele precisa de devices mais longos, ou seja, não todos os devices vão ser compatíveis com o robô, então existe toda essa fase de preparação de material também que tem que ser feita. Esse aqui é uma foto dos meus filhos. Durante os experimentos, às vezes eu tinha que ficar cuidando deles e eu levava para o hospital e eles adoram brincar com o robô. E esse aqui é o meu filho manuseando. O robô... Essa foi a primeira vez que eles tiveram contato com o sistema. Então, o sistema é bem intuitivo. Eu não jogo videogame, sou terrível, eles me ganham em tudo. E eu consegui metrizar o robô. Então, os joysticks têm os controles auditivos, mas, de qualquer forma, você tem que fazer uma adaptação e um treinamento. Você tem que treinar também a comunicação.
agora, como eu falei, a gente vai estar fazendo cirurgia fora da sala, então vai ser um novo período de adaptação que a gente está usando também. Isso tudo é para preparar para a cirurgia remota. Já existem alguns hospitais que fizeram cirurgia remota, mas nesse campo ainda é uma área que está ainda em experimentação. Esse aqui são as fotos nos últimos 2 anos de vários procedimentos que foram feitos a 8, a 30, a 200 feet. E 5 procedimentos foram feitos na Índia a 20 milhas. Só procedimentos cardíacos de angioplastia cardíaca. Os procedimentos cardíacos são mais simples. Tecnicamente, você não precisa navegar ou fazer todas essas manobras que eu mostrei para vocês na circulação intracraniana. Mas, mesmo assim, mesmo tendo as diferenças nas técnicas, esses experimentos foram importantes porque eles mostraram que é possível você controlar um braço robótico à distância de forma segura. Isso aqui é a publicação no Lancet ano passado, desses 5 casos que foram feitos. E voltando agora ao problema das doenças neurovasculares, existe uma das doenças que eu comentei com vocês, que é o derrame, que é o AVC, que ele é uma doença que nos últimos anos, porque a gente conseguiu mostrar que você retirando o trombo, você melhora muito os pacientes, o número desses procedimentos subiu exponencialmente. Isso aqui é uma curva do número de casos que eram tratados nos Estados Unidos e vê que aqui, em 2015, esse número hoje se faz mais de 300 mil procedimentos como esse no mundo. Mas você precisa ter um hospital com uma certa estrutura, precisa ter alguém que é treinado para fazer esse procedimento. E, infelizmente, você não tem isso em todo lugar. E o cérebro, ele depende do tempo. Quanto mais tempo você passa para retirar o trombo, menor é a chance do paciente recuperar. Existe essa frase que é bem famosa, time is brain, como para o coração, time is heart também existe, mas o cérebro é muito sensível. Então, para vocês terem uma ideia, a cada 12 minutos que um AVC não é tratado, a área do tamanho de uma ervilha do cérebro morre. Um outro dado métrico, que é a cada minuto, você perde 2 milhões de células cerebrais. Imagina, nós temos trilhões, mas a cada minuto tudo isso conta. Ou seja, hoje em dia nós podemos tratar um AVC até 24 horas, mas não quer dizer que você tem 24 horas para tratar um AVC quando você diagnostica. Quanto mais rápido você trata, maiores são as chances desse paciente recuperar. Por isso que o tempo é importante para essas cirurgias. Se você não trata o paciente de forma efetiva, ou se não tem um hospital que possa fazer esse tratamento na redondeza, esse paciente vai ter que ser transferido, vai passar tempo até chegar num outro hospital. E é isso que acontece. Esse aqui é o mapa dos Estados Unidos. Infelizmente, eu procurei, eu não achei o mapa aí para o Brasil de distâncias, mas esse aqui é nos Estados Unidos, em verde, as áreas em que os pacientes têm acesso a esse procedimento em 15 minutos, em amarelo em 30 minutos, e o resto dos Estados Unidos está igual, a maioria do mundo não tem acesso a esse tratamento. Ou seja, tem muita gente que mora nos Estados Unidos numa região em que vai demorar 3, 4 horas para ter acesso a esse tratamento, ou seja, as chances de melhora são menores. Esse aqui é o nosso estado aqui no Canadá, chama Ontário, e Toronto fica bem aqui. Essas áreas, as cores estão indicando 30 minutos, 2 horas ou 3 horas e meia, ou seja, mais da metade do estado não tem acesso a esse tratamento. Então, não é um problema só de países em desenvolvimento, não é um problema global. Eu dei um exemplo para vocês do Canadá e dos Estados Unidos, que não tem como você ter um hospital em cada região
com uma equipe tratada para trabalhar, treinada para trabalhar 24 horas por dia para tratar esses casos. Por exemplo, essa região aqui no norte de Toronto, os pacientes demoram entre 4 e 7 horas para serem transportados para Toronto. Então, essa aqui é uma cidade, Sudbury, que tem uma mineradora que é da Vale, que é gigantesca, tem muita gente, muito brasileiro mora lá, e se alguém tiver um AVC, demora 7 horas para chegar em Toronto. Imagina essas áreas bem mais ao norte. Então, esse problema das distâncias e da disponibilidade de serviços é uma das motivações para desenvolver a cirurgia remota, robótica, principalmente para tratar esses derrames cerebrais. E aqui no Canadá, o inverno, às vezes essa região norte você caminha assim, e aumenta ainda mais o tempo de transporte com essas condições meteorológicas que aqui, cheio de furacão no final do ano, e o inverno que é super rigoroso, a gente perde muito tempo e perde muito paciente no transporte. Esse aqui é um experimento que a gente tem feito. A gente está começando a desenvolver um sistema para cirurgia robótica remota. Aqui é um modelo, e você está vendo aqui que tem um catéter, e essa parte branca é a artéria. Aqui você não vê mais a artéria. A gente, na realidade, está usando o sistema robótico, passei aqui para outra tela, para retirar o trombo. Isso aqui é o procedimento de retirada do trombo. Eu estou usando aqui o sistema robótico para fazer esse procedimento. Isso aqui já é em preparação para fazer essa cirurgia à distância. Existe ainda muita coisa a se discutir, segurança do procedimento, ética, se tem um problema e você está distante, como é que você vai resolver. Mas a gente está discutindo, isso é um projeto de pesquisa que a gente tem do governo canadense e que a gente tem certeza que vai ajudar muita gente. Então, o caminho até aqui tem sido bem gratificante. A gente hoje consegue fazer neurocirurgia endovascular robótica com precisão, colocação de stent e alguns tratamentos você consegue fazer melhor com o robô do que manualmente. E, com certeza, o futuro é desenvolver isso de forma remota. Existem ainda várias outras possibilidades que a gente ainda não aplicou. A automação, usar a inteligência artificial para associar a imagem e ajudar o robô, aumentar os alarmes de segurança. Então, existe um potencial de desenvolvimento muito grande. Por isso que eu pessoalmente fiquei muito feliz quando a Siemens adquiriu essa startup. E aqui é um dos planos de fazer cirurgia remota no norte do Canadá, que não tem esse tratamento. E quem sabe, no futuro, fazer cirurgia daqui para o Brasil, ou do Brasil para o mundo, para a África. A gente tem uma possibilidade de expandir esse tratamento, que é um dos tratamentos que tem mais chance de revolucionar a medicina no mundo do que a maioria dos tratamentos que a gente consegue hoje. Então, a gente mostrou que é possível fazer cirurgia robótica e que é seguro e que precisa de treinamento, e, com certeza, o que vai mudar a realidade de muitos centros vai ser o desenvolvimento da cirurgia remota robótica. Com esse slide, eu queria concluir a minha apresentação, agradecer o time que tem trabalhado comigo, tecnólogo, engenheiro, eu tenho os meus coordenadores clínicos e, graças a todo esse time, a gente tem atingido e tem realizado essas etapas com sucesso. Esse aqui é a foto do nosso hospital. Obrigado pela atenção de vocês e estou à disposição para responder as perguntas. Queria agradecer aí a palestra, foi excelente, eu adorei. A forma como o senhor fala, a metodologia, enfim, foi super acessível. Acho que ninguém aqui teve dificuldade em compreender os termos, mas vamos só aqui as perguntas. Tivemos várias perguntas. Lucas perguntou aqui,
momentinho. Agradecer Os dados de a cirurgias sua armazenados, presteza, né? as imagens, as atitudes do cirurgião. Oi? Eu queria agradecer também a aula, né? A gente, como neurocirurgião, Alguém aqui numa falou? região Travou tão tudo aqui. remota também, Marcos Vale, a gente numa região tão remota, né? A gente vê que tem gente aqui do Nordeste também no mundo tentando buscar essas soluções. A gente aqui ainda tem os acidentes de moto que demoram para chegar para a gente essas 6 horas. Então, até no Canadá tem esse tempo, né? De chegada, né? De demora. Então, a gente agradece e parabéns aí pela inovação. Nos deixa muito orgulhosos. Obrigado, obrigado. Então, voltando às perguntas. Lucas perguntou aqui se vocês têm os dados de cirurgias armazenados, as imagens, as atitudes do cirurgião, os dados do paciente. Se sim, esses dados estão disponíveis publicamente de forma open source. Isso dá suporte ao desenvolvimento de sistemas cirúrgicos mais avançados, tanto de suporte quanto autônomos, sendo uma relevante contribuição. Nós temos tudo armazenado. Existem os dados durante o procedimento. É um volume de dados muito grande, então a gente tem parte dos procedimentos armazenado. Existem os exames, tudo isso a gente tem. O que acontece aqui é que, como serviço acadêmico, quando esse trabalho for publicado, a gente pode, com certeza, partilhar esses dados para desenvolvimento. Existe, como são dados de pacientes, existe um protocolo de transferência de dados, de anonimização, mas isso tudo é possível. A gente trabalha com bastante colaboração com dados de imagem e a gente armazena, assim, quase a maioria das etapas do procedimento. Aleph perguntou, o senhor acha que essa distância do cirurgião com o paciente pela cirurgia robótica ajuda a desumanizar o procedimento? Acho que não, porque o paciente, quando você faz essa cirurgia, ele está dormindo. Você, na realidade, viu o paciente antes e você vai ver o paciente depois. Na realidade, isso causa, na realidade, mais estresse na gente do que no resto da equipe, porque eu sou o cirurgião, eu sou o responsável pelo procedimento. E se eu estou longe do paciente, você tem o controle parcial da situação. Na realidade, é mais estresse para a gente no sentido de você ter que confiar em alguém para olhar se não está sangrando a punção, para olhar se o sistema não está dobrando. A gente que faz neurocirurgia, a gente fica checando isso o tempo inteiro durante o procedimento. E você, com a cirurgia robótica, você delega isso a uma outra pessoa. Na realidade, você se concentra mais no procedimento e tem uma câmera lá que você está o tempo todo olhando enquanto eles estão trocando para você, na realidade, controlar. Mas, como eu falei, os pacientes ficam em anestesia geral, então, na realidade, você estando perto ou longe, não interfere tanto para a gente, pessoalmente. Arthur perguntou aqui, quantas pessoas são necessárias na equipe cirúrgica para essas cirurgias sem utilizar robôs e com a utilização de robôs? Sem a utilização de robô, você precisa de 3 pessoas. Com a utilização do robô, você pode fazer com 2 pessoas. Jonatas perguntou, existe alguma residência médica ou especialização em robótica dentro da medicina? Não existe. Na realidade, você termina o curso de medicina, aí você tem que fazer uma especialidade. Você vai fazer residência médica. Aí você vai fazer cirurgia ou neurocirurgia. E depois dessa especialidade, você vai fazer uma subespecialidade. Cirurgia abdominal, cirurgia torácica, ou, no caso da neurocirurgia, a gente faz cirurgia endovascular. E é nessa subespecialidade que você tem contato com a cirurgia robótica. Existem especializações em cirurgia robótica, na neurocirurgia não existe, porque, por enquanto, a gente é o único centro que está fazendo esse procedimento,
Mas na cirurgia abdominal existe uma subespecialidade, mas você já está no seu terceiro nível de formação para você fazer uma subespecialidade em cirurgia robótica. Carlos Eduardo, ele perguntou, os médicos recebem um treinamento para problemas técnicos nos robôs ou existe um outro profissional em prontidão para falhas técnicas? Hoje, que a gente está fazendo o procedimento no mesmo hospital, se tem um problema com o robô, a gente treinou a conversão manual, que é, ou seja, eu desconecto os materiais do robô e eu vou continuar o procedimento manualmente. Como eu falei para vocês no começo, esses robôs médicos agora, cirúrgicos, eles são escravos. Não sei como vocês chamam esse termo, mas eles são slaves aqui. Então, eles não sabem a cirurgia, você vai controlar. Então, você tem que saber a cirurgia sem o robô para você usar o robô. Você, na realidade, vai usar o robô para aumentar a sua precisão. Quando a gente começar a fazer a cirurgia remota, aí, se tiver uma falha no robô, você não vai poder, você tem que transferir o paciente, entendeu? Mas você, na realidade, vai estar ajudando alguém que não ia ter outra solução. Daí, esse modelo, essa cirurgia para tratamento do AVC, ser o modelo ideal para o desenvolvimento de cirurgia remota. Porque, mesmo com o risco de ter um problema com o robô, ou uma complicação e não tem ninguém para tratar essa complicação, se você não fizer nada, o paciente vai ter uma sequela muito grande ou vai morrer. É uma cirurgia, é uma doença que mata muita gente também. Então, a gente está falando aqui de uma situação de vida ou morte ou de sequela grave. Nesse caso que acontecem esses problemas técnicos com o robô, o médico cirurgião, ele pode ser responsabilizado por isso? Pode ser responsabilizado, sim. Mas aqui no Canadá existe uma coisa que a gente antes de qualquer procedimento, você conversa com o paciente ou com a família do paciente. E você explica todas essas situações. Ó, você vai fazer essa cirurgia, pode acontecer isso, você aceita? E eles vão assinar o que a gente chama de consentimento. E é um contrato dizendo que ele sabe os riscos que tem e que aceitou com que você prosseguisse com essa cirurgia. Mas a gente faz isso nessas situações de emergência, em que você não tem outra alternativa para tratar esse paciente. Mas essas discussões éticas a gente está, na realidade, fazendo agora e com certeza vai ter um consentimento específico para os casos de cirurgia remota à distância. Aleph, ele perguntou aqui se existe a possibilidade de que, usando um robô numa cirurgia endovascular, o corpo ter uma resposta negativa ou de resistência a ele. Não, esses metais, todo o material que a gente usa é muito biocompatível. É uma liga metálica de níquel e titânio. Esses materiais são muito compatíveis. É difícil não tem reação alérgica. E você vai usar esses materiais para fazer o procedimento. E no final do procedimento, você tira tudo, entendeu? Então, nada, com exceção dos aneurismas, não fica nada no paciente. Então, esses materiais são usados desde a década de 70 e agora estão cada vez mais aprimorados. São totalmente compatíveis ou biocompatíveis. Uma pergunta assim, sobre a questão da carreira profissional do senhor. A partir de que momento o senhor, ou desde o curso de medicina, o senhor decidiu trabalhar com robótica, com cirurgia robótica? Não, eu comecei no curso de medicina, eu decidi fazer neurocirurgia, e quando eu decidi fazer neurocirurgia, eu decidi tratar essas doenças vasculares que eu falei para vocês, o AVC, aneurisma. E aí fui fazer uma especialização na França, e lá fiquei pela Europa, fiquei na França 2 anos, depois trabalhei na Suíça por 6 anos, onde eu comecei minha carreira acadêmica, e há 6 anos atrás, fui convidado aqui pela Universidade do Canadá para implantar esse serviço endovascular. Aqui no Canadá, eu trabalho muito com a Universidade de Engenharia, com simulação de fluxo
E essa interação com a Universidade de Engenharia que me colocou em contato com a robótica. Então, eu faço pesquisa com inteligência artificial, faço pesquisa com simulação de fluxo, eu tenho várias estações de supercomputadores, a gente simula fluxo cerebral para tratar ou para prevenir essas doenças cerebrais. Então, eu trabalho muito com a Universidade de Engenharia Industrial aqui, e esse contato me fez ficar próximo da inteligência artificial e da robótica. Foi, na realidade, aqui no Canadá que eu descobri e comecei a procurar ativamente os departamentos e as companhias que trabalhavam com robótica para poder adaptar esses sistemas para para neurocirurgia endovascular. Interessante, porque como foi pioneiro, né, esse procedimento aí, se já vinha já desde o início da faculdade, esse sonho em trabalhar com a robótica é bastante interessante. Rafael Vilar, ele pediu aqui, você poderia explicar um pouco o state of the art da inteligência artificial nesses processos? A inteligência artificial, na cirurgia robótica, por exemplo, o Da Vinci, o robô ele vai se adaptar ao cirurgião. Então, ele vai ficar olhando, existe uma câmera que fica olhando, fica lendo os olhos, a direção dos olhos do cirurgião e controlando os movimentos mais comuns do cirurgião. Então, ele usa a inteligência artificial para ficar aprendendo e treinando aquele braço robótico para ficar adaptado aos seus movimentos. Porque tem gente que pega o bisturi assim, tem gente que pega assim. Então, existem várias coisas específicas. Algumas pessoas preferem usar uma tesoura, outra pessoa prefere usar o bisturi. E o Da Vinci usa inteligência artificial para ficar adaptando. E muita coisa automática agora já é feita também com inteligência artificial. Na cirurgia robótica endovascular, a Siemens ela grava todos os nossos movimentos quando eu estou fazendo cirurgia manual. Então, eu tenho um sistema óptico que fica gravando os movimentos que eu faço com os meus catéteres e eles vão fazer uma sequência de funções usando inteligência artificial na nova versão do sistema, baseado em vários procedimentos que são feitos por cirurgiões experientes. Ainda é uma área bem... a aproximação, eu acho que ainda é muito incipiente. O potencial é gigantesco, mas por conta das etapas que a gente tem que fazer na medicina para validar, você tem uma função, você tem que fazer um estudo, demora. Então, na medicina, você precisa de bem mais tempo para validar e começar a usar as coisas clinicamente. Diferente de um programa na indústria que você programa uma máquina, você faz um teste e se der um problema, você teve um prejuízo. Mas a gente, na neuro, principalmente, se você tem um problema num sistema automático, você pode matar alguém, entendeu? Então, aí a seriedade e talvez essa conexão vai demorar para acontecer, mas ela já tá acontecendo. Foram todas as perguntas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do senhor por ter aceitado esse convite, né? Que a gente, desde o momento que a gente viu a notícia que o Dr. Wagner indicou o senhor, disse, caramba, a gente ter um profissional desse porte aqui com a gente, acho que vai ser bastante enriquecedor, principalmente porque recebemos vários feedbacks de que tem um pessoal interessado em estar trabalhando robótica nessa área, desenvolvendo equipamentos, tecnologias. E os comentários aqui, só agradecendo ao senhor, a palestra foi excelente, impecável. Então, nosso muito obrigado por mais uma vez você estar aqui com a gente. Espero que futuramente a gente possa também levar ou poder oferecer alguma coisa, né, para contribuir nesses estudos. Sim, fico à disposição. Obrigado também pelo convite. É interessante, eu adoro interagir com
com a engenharia. Na realidade, eu tinha um desejo anterior à medicina de fazer engenharia e até comecei engenharia da computação, mas depois mudei para medicina. Mas faço muita pesquisa, principalmente na área de hemodinâmica e de simulação, e agora com robótica e inteligência artificial. Mas se tiver alguma possibilidade ou vocês quiserem algum contato, alguma colaboração, fico à disposição. Alguém pediu para eu compartilhar meu e-mail, vou colocar aqui na área das perguntas. Esse é o meu e-mail do hospital. Eu não sou alguém que responde rápido o e-mail, então eu tenho a minha secretária que faz a triagem, porque todos os meus casos vão para o mesmo e-mail e eu demoro alguns dias para responder. Mas tá aí, meus 2 e-mails. Se alguém quiser mais alguma informação ou quiser discutir alguma colaboração no futuro, estou super aberto e fico feliz de estar ajudando o Brasil e de receber os colegas e os brasileiros aqui. Que bom. Parabéns pela palestra, mais uma vez foi incrível. E aí eu queria pedir a todo mundo que quem pudesse ter vontade a ligar a câmera para a gente tirar uma foto, né, para registrar esse momento. Então, vamos aguardar todos. Rafaela vai estar tirando a foto. Quando todo mundo tiver ok, aí, Rafa, tu avisa, faz uma contagem aí para a gente ficar atento. Mostra as suas canecas. Larissa, eu pedi desculpa aí que eu não tô... Tudo eu tô bem. com vinho. Você pode ficar super à vontade com o vinho aí. Eu peço só que ninguém saia no momento da foto e nem se comunique pelo chat. Certo? Eu vou contar até 3 e aí eu vou estar tirando, tá ok? Vê se tá todo mundo ok. Tá todo mundo lindo. 1, 2, 3. De novo. 1, 2, 3. Maravilha, ficou perfeito. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Quem ainda não segue as nossas redes sociais, pode seguir. A gente tem LinkedIn, temos o site, temos o Instagram, enfim. Muito obrigada a todos pela presença. Até a próxima atividade da RAIS.